Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. A grande sacada do livro é uma mudança, sabe? Uma transformação. Como é que a gente sai de uma fé que é só sobre fazer coisas, sobre performance, sobre se cobrar, para uma fé que vem de dentro, uma fé movida por pura paixão. Bora entender isso. Olha só, logo de cara, o livro já joga na nossa frente essa frase super forte do C.S. Lewis. E ela dá o tom de tudo que vem pela frente, sabe? A mensagem aqui é direta e reta. Quando o assunto é fé de verdade, não tem essa de mais ou menos. Ou é tudo ou não é nada. E para a gente entender de onde veio essa ideia toda, a história começa com uma experiência pessoal do próprio autor. E é bem irônico, porque foi no momento que, olha, tinha tudo para ser o ponto mais alto da vida espiritual dele, mas que na verdade virou uma crise daquelas. Pensa só, era 2008 e o autor decidiu começar o ano com uma determinação que ele nunca tinha tido antes. Foram 21 dias de jejum, só na água. Ele quebrou todos os próprios recordes de consagração. Imagina a cena, ele lendo a Bíblia e orando com uma intensidade que nem ele mesmo conhecia. E é aí que vem o grande nó da história. Porque no meio desse esforço todo, no auge dessa dedicação, o que acontece? Numa reunião, bate nele um sentimento de que ele não estava buscando a Deus como deveria. Mas a reação dele não foi de humildade não, foi de pura indignação. Ele pensou algo como, peraí, se tudo isso que eu fiz ainda não é o suficiente, o que mais você quer de mim? Foi aí que a resposta veio. E não foi uma bronca, sabe? Foi como uma voz por dentro, muito suave, muito amorosa, que não estava acusando, mas convidando ele para uma outra forma de enxergar as coisas. Uma busca que não é sobre o quanto você faz, mas sobre o quanto o seu coração deseja a Deus. Há um ponto em que simplesmente nada mais importa. E essa virada de chave leva a gente para o coração do problema que o livro quer resolver. Que é essa diferença gigante, né? Entre focar no que a gente faz por fora e cultivar um desejo que vem de dentro. Aqui a gente consegue ver bem a diferença. De um lado está a performance, que é quase uma competição, né? Tenta medir a espiritualidade em números. Quantas horas orou, quantos capítulos leu. Do outro lado tem a paixão, e aí não é sobre quantidade, é sobre intensidade do desejo do coração. O autor se deu conta que a busca dele tinha virado isso, uma tentativa de quebrar recordes e não um desejo real por Deus. E foi essa passagem da Bíblia que, sabe, acendeu a luz para ele. O apóstolo Paulo está falando de um conhecimento tão valioso, tão acima de tudo, que faz com que todas as outras coisas, mesmo aquelas que antes a gente considerava um lucro na vida, percam totalmente o valor. Ok, mas o que impede a gente de ter essa conexão mais profunda então? O livro usa uma imagem muito forte para explicar esse obstáculo. Ele chama de a embriaguez da distração. E a grande sacada aqui é que essa tal embriaguez não vem só de coisa errada, de pecado, não. Ela pode vir das coisas boas da vida, das próprias bênçãos de Deus. É quando essas coisas boas crescem tanto de importância que acabam tomando o lugar principal. E a gente se distrai de quem nos deu tudo isso. O livro chega a listar 5 áreas bem comuns onde essa embriaguez acontece. E olha só que interessante. Vai desde prazeres, prosperidade financeira, busca por posição e status, até o ativismo no ministério, sabe, o excesso de trabalho e, pasmem, até a própria família. São todas coisas boas, mas que se a gente não tomar cuidado podem desviar totalmente o nosso foco. E para ilustrar isso, ele conta uma história pessoal que é perfeita. Ele deu um videogame de presente para o filho. O menino, claro, ficou em festa. Só que depois disso, quando o pai chegava de viagem, o filho não estava mais lá na porta esperando ansioso. Ele estava vidrado no jogo. Ou seja, a bênção, o presente, acabou virando uma barreira entre eles. Chegando aqui, é natural que surja uma dúvida, né? Tipo, peraí, mas essa exigência toda de Deus, de ser o primeiro lugar em tudo, não soa meio egocêntrico? E o livro não foge dessa pergunta, ele vai direto nela. E é uma pergunta super válida, vamos combinar. Por que essa insistência em ser o número 1? Por que todo o resto precisa perder a importância para ele? E é aqui que o livro traz uma perspectiva que muda tudo. A motivação de Deus não tem nada a ver com ego, com carência. É sobre a nossa proteção. Ele quer ser o nosso Senhor para nos livrar de todos os outros senhores que tentam nos dominar. O dinheiro, o orgulho, as ambições, coisas que no fim das contas só nos levariam para a ruína. O livro explica isso com um princípio que ele chama de lei da reciprocidade. É bem simples, na verdade. A aproximação tem que vir dos dois lados. A intensidade com que a gente busca a Deus é a mesma intensidade de proximidade que a gente vai sentir dele.
Não é uma cobrança de um lado só, entende? É a dinâmica de um relacionamento de verdade. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Basicamente, o nível da nossa entrega é o que vai definir o nível da intimidade que a gente vai ter. É uma via de mão dupla, simples assim. E agora a gente chega no que talvez seja o ponto mais alto, a ideia mais prática e, sinceramente, mais libertadora de todo o livro. A ideia toda é ilustrada numa conversa que o autor teve com o filho dele de 11 anos. Imagina a cena. O menino estava apavorado porque, pela primeira vez na vida, tirou uma nota baixa no boletim. E em vez de dar uma bronca, o pai sentou com ele e explicou algo que é a chave de tudo. Ele disse que o amor dele não dependia em nada da nota do boletim. O amor dele tinha a ver com quem o menino era, o filho dele. O valor do filho não mudava, estava fixo. O amor era totalmente incondicional. Só que aí vem o pulo do gato. Ser amado é uma coisa, mas agradar é outra completamente diferente. O amor já está garantido, faz parte da identidade. Agora, o prazer, o agrado, isso sim é uma resposta ao que a gente faz, às nossas escolhas. E é aí que tudo se encaixa. A busca por Deus não é uma corrida maluca para tentar ganhar um amor que, na verdade, já é nosso e é incondicional. É um convite. Um convite para aprofundar um relacionamento e viver de um jeito que traga alegria para ele. E, gente, isso muda tudo. Tira aquele peso das costas de ter que performar e libera a gente para buscar por puro prazer, por paixão mesmo. E com isso, a gente volta para a pergunta que dá nome ao livro. Uma pergunta que fica no ar para a nossa própria reflexão. O que, na nossa vida, ainda está competindo com Deus pelo primeiro lugar? O que é que ainda importa mais a ponto de nos distrair da única coisa que, no fim das contas, tem uma importância infinita?